Olá pessoal, mais uma vez, tudo bem? Mais uma vez aqui que fala daí o professor Daí Vieira, certo? Vamos à continuidade do nosso curso, que é Estatística Combinatória e Probabilidade, né? Bem, então nesse caso aí vamos trabalhar com medidas de posição ou de tendência central. Qual o objetivo? Encontrar e analisar resultados da média aritmética, mediana e moda, ok? As medidas de posição podem apresentar-se de várias formas, dependendo do que se pretende conhecer a respeito dos dados. Geralmente, os dados resultantes das medidas de posição se concentram em torno do centro da distribuição. Por isso, são também chamadas de medidas de tendência central. Daremos início com a mais conhecida das medidas de posição, que é a média aritmética. Certo? Por definição, é a representação de um conjunto de dados, o qual poderá estar de forma não agrupada ou agrupada, através de um único valor. Certo? A seguir, veremos as definições para o cálculo de dados não agrupados e agrupados. Haverá exemplos para melhor compreensão do assunto. Logo iniciaremos com o cálculo para dados não agrupados, certo? Ou seja, vamos trabalhar agora com média aritmética para dados não agrupados. Chamaremos de dados não agrupados ao conjunto de dados em que nenhum elemento se repete, não havendo, assim, a necessidade de agrupar estes dados por frequências, visto que todos teriam frequência igual a 1, conforme veremos no exemplo abaixo, certo? Ou seja, se x é uma variável quantitativa, certo? Que assume os valores x1, x2, xn, não agrupados, poderemos encontrar a média aritmética de x através da seguinte relação. Ou seja, é uma média que todos nós já conhecemos desde lá da educação fundamental, né? Da educação básica, né? Do ensino fundamental, certo? Que é uma conta simples de fazer, que vamos representar por x barra, que é exatamente a razão entre a soma de todos esses elementos dividida pela quantidade de elementos. Certo? Resumindo aí, exatamente aquele somatório de xi, a razão entre xi, da soma de xi sobre n. Ok? Por exemplo, imagine o número de jornais vendidos em uma determinada semana em uma banca ocorre na seguinte grandeza. Você está vendo aí essa sequência de elementos aí de jornais vendidos, por exemplo, 39, 18, 24, 20, 27, 19, 25. Assim nós teríamos o seguinte número médio de jornais vendidos, ou seja, a média aritmética, somando todos esses elementos, a razão da soma de todos esses elementos por 7, certo? Quem é 7? O número exatamente da amostra, né? Certo? Vamos obter 172 sobre 7, que é exatamente 24,6. Essa é a nossa média aritmética para dados não agrupados. Ok? Média aritmética para dados não agrupados, também seguimos o seguinte. Se os valores da variável forem agrupados em uma distribuição de frequência, usaremos exatamente x barra como sendo a soma, a razão entre a soma de todos os xis sobre n. Qual é a novidade que aparece aí agora? A frequência. Certo? A frequência é a novidade. Se você observar o slide anterior, observe que nós não tínhamos... Observe que a formulazinha ela é bem parecida. É a razão da soma do xi sobre n. Certo? Nesse caso aqui agora, apareceu FI. Que é esse FI? Representa exatamente as frequências absolutas simples. Ok? O xi representa os valores observados da variável discreta, ou ponto médio das classes, no caso domínio, no caso contínuo, quando for no caso contínuo, ok? No caso discreto, quando eu posso contar, gente. 1, 2, 3, 4, 5, isso é discreto. Contínuo é quando eu não consigo fazer isso. Por exemplo, o conjunto dos reais, o subconjunto do real, eu não posso contar elemento a elemento. Ele não é contável, né? Não tem como fazer essa conta, ok? Contar 1, 2, 3, isso não é possível. Que é diferente, por exemplo, quando eu estou com números naturais, quando eu estou com números natureza, inteiros, eu posso fazer essa contagem, ok? E o n representa exatamente o número de observações, ok? Nos exemplos anteriores de variáveis, número de faltas e notas, teríamos o seguinte. Imagine esse exemplo aí. Esse exemplo aí a gente pegou da tabela, do livro texto, né? Essa tabela, ela tem 3 colunas, ok? Na primeira coluna nós temos exatamente o número de faltas. Observa aí que é uma variável discreta, né? Porque nós temos 0, 1, 2, 3 e 4, 5, eu posso contar, né? E na segunda coluna nós temos a frequência, certo? E na terceira coluna nós temos exatamente o produto, certo? Do número de faltas pela frequência, que é o que nós vimos antes, que é exatamente, que esse F é exatamente as frequências absolutas simples, certo? Esse FI, ok?
que é a terceira coluna? O produto. Observa aqui, ó, por exemplo, no primeiro caso, nós temos, na primeira linha, nós temos número de faltas, 0. Número de alunos, a frequência de alunos. A frequência é simples. 13. 0 vezes 13, 0. Vamos pegar a terceira coluna. Quer dizer, na terceira linha, desculpe. Número de faltas, 2. Número de alunos, 8. Ou seja, 8 alunos têm 2 faltas. É isso que ele está dizendo para nós. Que vai ser x, y, fi, o produto, 16. E assim por diante. Ok? Bom, o preenchimento da terceira coluna foi resultante do produto entre cada resultado que eu acabei de falar para vocês, né? Da primeira e cada resultado da segunda. Assim poderemos calcular o número médio de faltas da seguinte forma. O que é o número médio? Exatamente, por definição, a razão entre essa soma multiplicada pela frequência dividida pela quantidade, pelo número, o tamanho da amostra, certo? E vamos obter exatamente a razão entre 69 sobre 40. Se nós observarmos lá a tabela anterior, nós temos lá o valor. X e FI é 69 e o número de alunos 40. Ok? Ou seja, 69 por 40 nós vamos obter exatamente o número médio de faltas. Ou seja, a média, certo, para esses dados agrupados, é exatamente de alunos faltosos, né, é 1,7. Ok? Bom, agora vamos estar, continuando agora com dados não agrupados, desculpem, com caso discreto. Agora vamos para o caso contínuo, né? O caso contínuo. Nós temos aí uma tabela, novamente foi selecionada lá do nosso livro-texto, né? Do nosso material, ok? Observe que na primeira coluna nós temos as notas, na segunda coluna nós temos o número de alunos, a frequência, né? O XI nós temos a variável, né? E o XI e FI nós temos exatamente o produto, certo? É importante observar que essas notas, por exemplo, se você tem essa notação aí, você está vendo essa notação aí de 0, um triângulo, um martelozinho aí, né? Uma barrinha aí, 2. Isso significa o seguinte, que é aberto à direita e fechado à esquerda. Por exemplo, o mínimo é 0, no caso aí, e o máximo que ele atinge aí no máximo, por exemplo, 1,9, por exemplo. Ok? Ou seja, aberto à direita e fechado à esquerda. De 0 a 2, varia entre 0 e 1,9. De 2 a 4, varia entre 2 e 3,9. De 4 a 6, ele varia de 4 a 5,9. De 6 a 8, de 6 a 7,9 e assim por diante. De 8 a 10, nós temos de 8 a 9,9. Ok? Certo? E número de alunos que tem exatamente essas notas. Por exemplo, 3 alunos está entre 0 e 2, ou seja, entre 0 e 1,9. Ou seja, existe 3 alunos que têm notas entre 0 e 1,9. Existe, por exemplo, 11 alunos que têm notas entre 4 e 5,9. Existem 15 alunos que estão com notas entre 6 e 7,9. Okay? Assim, podemos calcular a nota média dos alunos da seguinte maneira. X barra é igual a soma de xi vezes fi, a frequência, sobre n, ok? Que é a quantidade da amostra lá. Ou seja, 232 sobre 40, nós vamos obter exatamente 5,8. Essa é a média dessa turma aí, ok? Desses alunos, né? Verificamos assim que a nota média para os 40 alunos foi de 5,8. Vejamos agora mais uma medida de posição que vai ser a mediana. Ou seja, mediana, que vamos representar como sendo o MD. Por definição, trata-se do elemento central de um conjunto de dados, ou seja, é um ponto de equilíbrio do conjunto. Existem 2 procedimentos, um para distribuição de frequência discreta e outro para distribuição contínua. Vejamos como fazer, né? Ou seja, como calcular a mediana para variáveis discretas, né? Teremos aí 2 situações. O primeiro caso, quando n, ou seja, o número de observações, for ímpar, a mediana será o elemento de ordem n mais 1 sobre 2. Ou seja, nós temos n igual a 5. O que vai ser a mediana? Somar mais 1 e dividir por 2. Ok? Por exemplo, imagine a seguinte série de dados referentes a uma determinada variável discreta. Aí nós temos a sequência aí distribuída, certo? Então teremos n igual a 11, é o número de amostra, né? O número total. 11 é o número ímpar. Nesse caso aí, vamos usar exatamente aquela formulazinha. N mais 1 sobre 2. Ou seja, pegamos todo esse... Se vocês observarem, essa sequência aí, ela não estava na ordem, estava desorganizada, né?
não existia uma regra, né? Estava misturado. Primeiro, pregamos toda essa sequência, colocamos em ordem, certo? 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, certo? E a partir da regrazinha, lá da formulazinha, pegamos o n, que é igual a 11, somamos com 1 dividido por 2 e encontramos o sexto elemento. Observe, depois de ter colocado esses elementos dados na ordem, no caso aí ordem crescente, aí você conta, simplesmente você conta. Por exemplo, nós temos lá, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos obter exatamente o último 3, antes do 4. Ou seja, a nossa mediana vai ser exatamente o 3. Ok? Sim. E quando o número de observações for par? Nesse caso, como é que a gente procede? Nesse caso, a média aritmética entre os elementos de ordem vai encontrar a média aritmética entre n sobre 2 e n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Certo? Nós vamos encontrar exatamente a média disso aí. Ok? Por exemplo, novamente nós temos aqui um exemplo com vários valores, de forma arbitrária, certo? Não segue uma determinada ordem. Nesse caso aí nós temos n igual a 10. n igual a 10 é um número par. Nesse caso, vamos pegar n dividido por 2, ou seja, 10 por 2 é o quinto elemento. E vamos pegar esse 10 dividido por 2, somar mais 1, vamos obter o sexto elemento. Aí eu vou lá, pego essa série que antes não estava escrita de forma ordenada, pego essa sequência escrita de forma ordenada, como vocês estão vendo aí, certo? Vou lá, tento interceptar o quinto elemento, tento interceptar o sexto elemento e faço a média desses elementos. Por exemplo, quem é o quinto elemento dessa sequência agora de forma ordenada? Só é contar. 1, 2, 3, 4, 5. Obtive, por exemplo, o 4. Depois, 6. Vou obter o outro 4, que está na sexta posição, ou seja, quinta e sexta posição, respectivamente. Pego o 4, somo por 4 e divido por 2, que é exatamente a média. Vamos obter o 4, ok? 4 mais 4, 8, por 2, 4, né? Veremos agora mais um conceito de medida de posição. Qual é ela? A moda, né? Moda que vamos representar por MO, certo? Sua definição é o seguinte: trata-se do elemento mais comum em qualquer conjunto de dados, ou seja, aquele elemento que mais se repete nesse conjunto, ok? Moda é exatamente uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, né? Aquela ideia, né? O que está se repetindo tanto? Certo? Quando a coisa começa a se repetir muito, a gente chama aquilo de uma moda, né? Nesse caso aí, estatisticamente falando, tem essa ideia, esse conceito aí, certo? Analogamente à mediana, teremos duas situações. Uma quando a variável for discreta e a outra quando a variável for contínua, certo? Quando a moda é para variável discreta, neste caso iremos apenas identificar o elemento modal, certo? Mas primeiro, observe que uma série de dados pode ser do tipo unimodal, ou seja, quando é uni de uma, né? Uma única moda, né? Bimodal, ou seja, duas modas, trimodal, 3 modas, ou multi. Multi significa o quê? Mais de um, ou seja, várias. No caso, a partir de 4, porque nós temos até a trimodal, então a partir de 4, ok? Por exemplo, seja a seguinte série de dados referentes a uma determinada variável discreta. Vocês observem que essa série aí dada, ela não está preocupada em ordem, certo? Aí o que a gente vai acontecer? A gente vai procurar qual o elemento que mais se repete. Aí, por exemplo, o 4. Observe que o 1 só repete duas vezes, o 2 repete, só existe uma vez, o 5, 3 vezes, o 6, uma única vez, o 7, também uma única vez. Agora o 4 ele se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então a moda é exatamente o 4, ok? 5 vezes, na verdade, né? O 4 se repete 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então a nossa moda aí é o 4, ok? Seguindo, moda para variável discreta. Como é que a gente calcula, encontra essa moda para variável discreta? Como é que a gente fez? Qual o procedimento? Temos aí um procedimento, um algoritmozinho, né? Como fazer isso aí, né? Usaremos o seguinte processo de identificação da moda, que é exatamente essa formulazinha que vocês estão vendo, que é M0 igual a L mais a razão entre ΔI sobre ΔI mais ΔI2 multiplicado por H, onde esse Lzinho é exatamente o limite inferior da classe modal, certo? ΔI a diferença entre a frequência simples da classe modal e a frequência simples da classe anterior.
O delta 2 é a diferença entre a frequência simples da classe modal e a frequência simples da classe anterior, onde H é a amplitude da classe modal. Ok? Beleza? Pessoal, só um probleminha aí que eu quero corrigir, eu posso falar para vocês também, que no caso aí não é moda para variável discreta, no caso aí moda para variável contínua, né? É o que tem, é o mais adequado, né? Porque o problema, nesse caso aí, por essa forma, é exatamente como ele fala sobre a faixa aí, então tem que ser para moda contínua, né? Exatamente esse modelo aí, nós vamos trabalhar para moda contínua. O caso discreto foi o modelo anterior, certo? Eu peço desculpas, tem um probleminha aí, né? Técnico. Na hora de eu repetir o slide, e aí veio aparecer o moda para variável discreta, mas na verdade, moda para variável contínua, ok? Tudo bem? Bom, um exemplo aí. Por exemplo, nós temos a seguinte classe modal. Trata-se da classe de maior frequência absoluta. Vamos agora encontrar a nota modal do exemplo das notas, por exemplo, que vocês viram lá, vocês podem obter lá no livro texto. Por exemplo, nós temos essa tabelinha aí com as faixas de notas, de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, e nós temos o número de alunos na segunda coluna, que é exatamente 3 alunos está entre 0 e 2 de nota. 5 alunos tem entre 2 e 0 e 2 não, entre 0 e 1.9 os 3 alunos, né? 5 alunos entre 2 e 3.9. 11 alunos está entre 4 e 5.9. 15 alunos entre 6 e 7.9. E 6 alunos nós temos que estão com nota entre 8 e 9.9, totalizando o número de 40 alunos, né? Ok? A classe modal é a classe de maior frequência, simples. Então, no exemplo, a classe modal será de 6, de 6 a 8, pegando essa faixa aí de 6 a 8, como é que a gente faz, usa aquela fórmulazinha? Que é chamada o processo de Sesubel, né? M0, na fórmulazinha que vocês estão vendo aí, né? Vai ser 6, que é o limite inferior da classe de 6 a 8, mais delta 1, exatamente quem? Se vocês observarem lá no slide anterior, quem é o delta 1? A diferença entre a frequência simples da classe modal e a frequência simples da classe anterior. Ok? Então aqui, se vocês observarem, nós vamos obter que a sequência simples aqui, o delta 1 vai ser 4. E o delta 2 vai ser exatamente 9. Quem é o H? A diferença, 8 menos 6, 2. Fazendo essa conta aí, é uma conta bem simples, né? Certo? Nós vamos obter 6,6. Ou seja, a nota mais comum entre os 40 alunos foi 6,6. Ok? É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, né? Esse vídeo estará disponível lá no AVA. Certo? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim pelo meu e-mail. Viu? Muito obrigado.